Bariloche é um dos pontos turísticos mais bonitos da Argentina, e o Mirante do Lago Escondido demonstra muito bem a beleza do país. E era isso que um turista tinha em mente quando visitou o ponto turístico. Mas, ao invés de uma vista bela, ele se deparou com o corpo de uma mulher caído, perfurado em diversos lugares. Começava aí uma busca por respostas. Quem era aquela moça e o que havia motivado uma pessoa a tirar a sua vida daquela maneira brutal? Mais tarde, descobriram que ela era brasileira e havia feito um acordo para ser barriga solidária, e no final, o acordo saiu muito mais caro. Mas antes de acompanhar esse caso, se você ainda não conhece o canal, meu nome é Bianca Marcheso e eu faço vídeos de casos criminais aqui para o YouTube, voltados para o tema de feminicídio e violência contra a mulher em geral. Eu tenho mais de 140 vídeos inéditos aqui na plataforma, então se inscreve aqui embaixo, porque toda terça e toda sexta saem vídeos novos às 8 horas. Também clica no botão do gostei aqui embaixo, porque me ajuda muito na divulgação, e me segue lá no meu Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Lembrando que o intuito dos meus vídeos é conscientizar as pessoas sobre a violência contra a mulher e não deixar com que as vítimas de feminicídio sejam esquecidas. E se você tem algum caso que você queira que eu traga aqui no canal, comenta aqui embaixo para que eu possa trazer. E é isso, todos os recados dados, bora pro vídeo. Eduarda dos Santos Almeida tinha apenas 27 anos quando tudo aconteceu, em fevereiro de 2022. Duda, como era conhecida, nasceu em Angra dos Reis e foi criada junto com seu irmão Wallace em um bairro chamado Morro do Carmo. As pessoas que moram no local não têm uma condição financeira muito boa e também sofrem com alguns deslizes de terra, fora a alta criminalidade. Porém, Duda e o Wallace tinham muito orgulho de onde vieram e eram muito apegados ao Rio de Janeiro. A família conta que Eduarda, quando criança, era uma ótima aluna e contagiava a todos com o seu sorriso. Quando cresceu, se tornou uma mulher comunicativa e de alto astral. Como eu disse, ela amava o Rio de Janeiro e o seu time do coração era o Flamengo. A Duda chegou a trabalhar com turismo em Angra dos Reis e, em 2011, comemorou seu título de marinheira civil habilitada. Enquanto realizava os serviços náuticos, fazia faculdade de administração. Sua família se dividia entre Angra dos Reis, Volta Redonda e Maringá, e a Eduarda fazia questão de sempre visitá-los. Ela gostava de se deslocar entre as cidades e viajar. E foi assim que ela se mudou para a Argentina, mais precisamente em Bariloche. Enquanto trabalhava em Angra dos Reis, teve contato com um amigo da família chamado Fernando Alves Ferreira, de 26 anos. Fernando trabalhava em uma das cidades mais visitadas da Argentina, no famoso Hotel Llao Llao, um dos mais badalados de Bariloche. O homem conseguiu um emprego nesse hotel para Duda, que trabalharia durante as temporadas. Isso foi o suficiente para que ela ficasse empolgada e se mudasse para lá com os seus 3 filhos, Hannah, Mariana e Gustavo, que ela teve de relacionamentos anteriores. Como mãe, a Eduarda foi descrita como aquela mãezona que estava sempre com os filhos e desejava o melhor para eles. Voltando para o Fernando, o homem era natural de São Paulo, mas já morou em Angra dos Reis e era amigo virtual do irmão da Duda. Em Bariloche, ele trabalhava junto com seu companheiro chamado Marcelo, e o sonho deles era ter um filho. E é aí que a Duda entra na história. Conforme eles trabalhavam juntos, a relação se estreitou e o casal decidiu pedir para a mulher que fizesse uma inseminação artificial. Era uma tarefa delicada, mas a Eduarda se compadeceu com a situação dos dois e acabou aceitando servir como barriga solidária, também conhecida como barriga de aluguel, porém sem um retorno financeiro.
A família dela, quando recebeu a notícia, ficaram muito orgulhosos pelo belo ato que ela estaria realizando. Uma amiga da Duda disse que a princípio ela não receberia nenhum pagamento, porém, o casal decidiu custear algumas cirurgias plásticas que a Eduarda sonhava em fazer em troca da gestação. Então, o acordo estava feito. A mulher fez a inseminação artificial, porém, teve uma surpresa. Ao invés de um bebê, vieram 2. Eles eram gêmeos. Nasceram em 2019 e ficaram sob a tutela de Fernando e Marcelo, mesmo que o nome da Eduarda ainda constasse nos documentos. Ela os amamentava e dava suporte ao casal, ainda que viajasse para o Brasil constantemente, para continuar o trabalho de marinheira e terminar a sua faculdade de administração. Porém, na metade de 2021, ocorreu um fato trágico entre o casal. Marcelo acabou falecendo devido à Covid. Fernando precisaria então cuidar do bebê sozinho. Se bem que existem alguns boatos sobre a morte de Marcelo, mas como nenhum foi comprovado, eu não acho interessante contar aqui no vídeo. Visto isso, Eduarda voltou para Bariloche e passou a morar com um homem, para ajudar com os cuidados da criança. Porém, morar com o Fernando foi a pior escolha que a Duda fez, pois ela passou por muito abuso psicológico nesse período. Sem a família ou pessoas de confiança por perto, sem emprego, pois não era um mês de temporada, e ainda por se tratar de uma estrangeira, Fernando se aproveitou da situação e exerceu violência psicológica e econômica contra ela durante mais ou menos 2 anos. Até que, ainda em 2021, a Duda viajou novamente para o Brasil para tratar de alguns assuntos burocráticos sobre a criança. E lá ela engravidou novamente, esse sendo seu 6º bebê. Como o pai biológico não quis assumir a criança, Fernando pediu para ser colocado como pai na documentação e a Eduarda aceitou. Mas, conforme o tempo passava, a situação de abuso psicológico ficava pior. Como a Eduarda não tinha muitos vínculos na cidade, não tivemos muitas testemunhas sobre a relação entre os dois. Porém, sabemos uma vez que ela relatou para uma amiga sobre uma briga, mas não contou o motivo. Até que, no dia 15 de fevereiro, uma terça-feira, os dois estavam discutindo e uma vizinha ouviu Eduarda gritando ao lado de fora da casa nessa noite. Ela estava pedindo para que o Fernando a deixasse e fosse embora da casa que moravam. Depois disso, eles entraram em um veículo Chevrolet Joy. A discussão continuou enquanto eles seguiam de carro para uma trilha em Bariloche. Eles estavam indo em direção ao Mirante do Lago Escondido, na rota turística do Circuito Chico. Fernando estava no banco do motorista e Duda estava no banco do passageiro. Quando eles chegam próximo ao ponto turístico, o homem estaciona o veículo e dispara 9 vezes contra a mulher. As balas atingiram seus braços, pernas, rosto e a bala fatal atingiu seu pulmão. Antes de ser atingida, Eduarda tentou sair do veículo e foi atacada por ele, provocando hematomas no seu corpo. Fernando, então, deixou o corpo no local e fugiu. No dia seguinte, um turista que percorria o caminho para chegar ao mirante do Lago Escondido encontrou uma mulher sem vida, alvejada por vários disparos. Mais tarde, identificaram o corpo. Era de Eduarda dos Santos. Nesse mesmo dia, ao abrir a mensagem de um desconhecido no Facebook, o irmão de Duda descobriu que a sua irmã havia sido atingida por 9 tiros. Wallace chegou a desmaiar quando soube da notícia. Porém, o que ele não imaginava é que Eduarda seria tratada da pior forma na Argentina. As notícias que saíram diziam que ela era garota de programa e que não tinha família e nem emprego. Porém, não era o caso. A Duda tinha residência fixa, cidadania argentina e era habilitada pela Marinha do Brasil. As investigações rapidamente começaram e a polícia identificou o carro utilizado no crime pertencente ao Fernando.
e também chegaram até ele devido às imagens das câmeras de segurança da casa dos dois e do ponto turístico. Eles foram flagrados juntos poucos minutos antes do crime, o que tornava o homem o principal suspeito. Antes dessa conclusão, os policiais chegaram a tratar o crime como um assalto e também como um crime passional. Como Fernando e Eduarda moravam juntos, eles pensaram que os dois eram casados. O carro do homem passou por perícia e foram encontrados vestígios de sangue e pólvora, o que comprovava a autoria do crime. Mesmo com seus advogados recomendando o contrário, Fernando se apresentou na delegacia por livre e espontânea vontade. Ele confessou o crime e pediu apoio psicológico. Porém, quando questionado sobre a motivação do crime, ele disse que não teve opção, pois a sua vida estava em perigo. Primeiramente, ele teria dito que contratou a vítima para ser barriga solidária, e após isso, passou a ser chantageado por ela. Ele afirma que cometeu o crime para proteger a sua segurança e a dos gêmeos que teve com a vítima. Segundo Fernando, ela estaria envolvida com traficantes do Rio de Janeiro e ainda fazia exigências fora do contrato, como a de participar do cuidado das crianças e dos gastos, além de ameaças de que os filhos estariam na mira do narco se fossem para o Brasil sem que ele pagasse o que lhe devia. Nesse ponto, muitas fake news foram divulgadas por jornais argentinos que deram ouvidos ao Fernando e compartilhavam notícias dizendo que a Eduarda era garota de programa e era envolvida com drogas. As matérias também distorciam o termo barriga solidária, utilizando ele de forma pejorativa. Felizmente, os investigadores não acreditaram na versão dele e foi marcada uma audiência em tribunal. Fernando falou de forma calma e fria. Vou ler para vocês o seu depoimento. Gostaria de receber apoio psicológico e me declaro culpado pela morte de Eduarda Santos. Sou responsável. Não planejei, mas tive a opção, considerando que a minha vida estava em perigo. Desculpe, mas a minha vida veio em primeiro lugar. Minha cunhada já chegou em Bariloche e é responsável pelos meus filhos. Nesse momento, é a coisa mais importante para mim. Em nenhum momento Eduarda foi submissa. Fiquei viúvo há 7 meses. A violência que sofríamos em nossa casa era constante. A prioridade sempre foi os meus filhos. Eles nunca vivenciaram uma situação de agressividade ou violência. Voltar ao Brasil não era uma opção. Eu não fugi porque não quis. Eu poderia ter feito isso. Aqui, meus filhos estão protegidos. A família do meu falecido marido mora com eles. Se a justiça argentina mandar meus filhos para o Brasil, irá arriscar a vida deles. Eu me arrependo de ter assassinado alguém. Claro que sim. Não me lembro bem onde está a arma. Eu me lembro quando estava em casa, mas não quando cheguei. Eu não sei se eles vão me dar uma sentença de prisão perpétua. Eu realmente não me importo mais. Segundo Fernando, ele e Eduarda encontraram a arma e a munição assim que se mudaram com os filhos para casa. Em um certo dia, ele percebeu que balas haviam sumido, o que levantou suspeitas da parte dele. Ele disse: sim, havia uma caixa cheia de munições. Eu e a Eduarda consertamos a garagem e vimos uma caixa completa. Encontramos a arma. Estava com a caixa cheia de munição. Ao chegar em casa, a caixa não estava completa. Vendo isso, planejei minhas maneiras de me proteger. A audiência foi interrompida 3 vezes, a pedido dos advogados da defesa, que tentaram convencê-lo a não se declarar culpado. Quando o juiz perguntou se o suspeito iria testemunhar, a defesa respondeu que por enquanto não. Mas o acusado contradisse e falou: eu gostaria de testemunhar, não aguento mais, sou responsável, sou culpado pela morte de Eduarda, disse ele. Houve silêncio no tribunal e todos se entreolharam surpresos. A defesa não acreditou, pois havia falado com o réu para tentar convencê-lo a se acalmar e não confessar.
A decisão levou os advogados designados pelo Estado argentino a solicitarem afastamento do caso. De acordo com a Justiça da Argentina, o caso se trata de um feminicídio, já que a relação entre eles era marcada por violência de gênero, além de abusos psicológicos e econômicos. Conforme destacou o promotor do caso, neste caso específico, temos uma série de indicadores que nos permitem qualificar com precisão e pontualidade como feminicídio o ato de matar praticado pelo acusado em relação à vítima, lembrando que o acusado tinha alugado o ventre da mulher para abrigar os 2 filhos ali, ou seja, viveram juntos depois de terem dado à luz os gêmeos no âmbito da referida gestação. A motivação direta do crime até hoje não foi muito bem esclarecida, mas as pessoas acreditam que Fernando teria ficado com medo de Eduarda voltar para o Brasil com as crianças. Uma outra possibilidade era de ele estar forçando ela a cuidar dos bebês, e quando não suportou mais o abuso psicológico, quis ir embora, mas isso não era uma opção para ele. Como o caso é recente, ele ainda não foi julgado, mas, se condenado por feminicídio, pode pegar de 15 a 20 anos de prisão. Além de perder Duda de uma forma trágica, a família ainda precisou lidar com um outro problema: transportar o corpo da mulher para o Brasil. Os custos com assistência jurídica, passagens aéreas dos outros filhos de Eduarda e o traslado do corpo ficaria muito caro, um valor que eles não tinham condições de bancar. Eles então decidiram abrir uma vaquinha para que pudessem custear todos os procedimentos. Wallace, irmão da vítima, era servidor público e conseguiu fazer com que a Associação dos Servidores do Ministério Público do Rio de Janeiro apoiassem a campanha para os procedimentos. Os gêmeos estão atualmente com 3 anos e são cuidados pela família de Marcelo, falecido companheiro de Fernando. Uma das partes mais difíceis para a família foi precisar lidar com todas as notícias falsas manchando a história de Eduarda. Wallace disse: "Minha irmã deixou 3 filhos, dos quais estamos lutando para conquistar a guarda. Me entristece muito ver as notícias falsas ligadas ao nome de Eduarda nesse momento. Isso machuca muito a família, porque as notícias são falsas. Minha irmã tinha vínculo comprovado com o hotel e tinha cidadania argentina. Ela já estava morando lá há 1 ano. Se fosse verdade o que disseram, ela não conseguiria a cidadania argentina, porque é feita uma investigação social. Não pode manchar assim a história da minha irmã. E o intuito desse vídeo é não deixar com que isso aconteça." Essas são as últimas notícias que temos do caso. Eduarda dos Santos Almeida foi mais uma vítima de feminicídio. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Comenta aqui embaixo alguma mensagem de apoio para os parentes das vítimas que muitas vezes assistem aos meus vídeos. Curte, comenta e compartilha para apoiar o meu trabalho. E me segue lá no meu Instagram que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Beijos.